Bíblia Sagrada, versão ARA, livro 2 Samuel. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu, ao terceiro dia, aparecer do arraial de Saul um homem, com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, inclinou-se e lançando-se em terra, perguntou-lhe Davi: "De onde vens?" Ele respondeu: "Fugi do arraial de Israel." Disse-lhe Davi: "Como foi lá isso? Conta-mo." Ele lhe respondeu: "O povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas seu filho." Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: "Como sabes tu que Saul e Jonatas seu filho são mortos?" Então disse o moço, portador das notícias: "Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: Eis-me aqui." Ele me perguntou: "Quem és tu?" Eu respondi: "Sou amalequita." Então me disse: "Arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim." Arremessei-me, pois sobre ele o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então perguntou Davi ao moço portador das notícias: "De onde és tu?" Ele respondeu: "Sou amalequita, sou filho de um homem estrangeiro amalequita." Davi lhe disse: "Como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor?" Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: "Vem, lança-te sobre esse homem." Ele o feriu, de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: "O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Matei o ungido do Senhor." Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos: "A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo, sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes. Nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, feridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja! Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Depois disto, conjurou Davi ao Senhor, dizendo: "Subirei a alguma das cidades de Judá?" Respondeu-lhe o Senhor: "Sobe." Perguntou Davi: "Para onde subirei?" Respondeu o Senhor: "Para Hebrom." Subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã e a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal Carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá, e informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, para dizer-lhes: "Benditos do Senhor sejais vós, por esta humanidade para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e felicidade, eu vos recompensarei este bem que fizestes."
Agora, pois, sejas fortes as vossas mãos, e sede valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Esbozete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão. Pararam estes do lado de cá do açude e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: levantem-se. Então se levantaram e lançaram em igual número 12 de Benjamim da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada no lado e caíram juntamente. De onde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Seguiu-se crua peleja naquele dia. Porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Asael. Asael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. Asael perseguiu a Abner, e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: és tu, Asael? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda. Lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Asael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: desvia-te de atrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como me avistaria rosto a rosto com Joabe teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen, com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu por detrás. Asael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Asael caíra e morrera paravam. Porém Joabe e Abisai perseguiram Abner, e pôs-se o sol. Quando chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão, os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: tão certo como vive Deus, se não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais a Israel e já não pelejaram. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e caminhando toda a manhã chegaram a Maanaim. Joabe deixou de perseguir Abner, e tendo ele ajuntado todo o povo, faltavam 19 dos homens de Davi, além de Asael. Porém os servos de Davi tinham ferido, dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner, a 360 homens que ali ficaram mortos. Levaram Asael e o enterraram na sepultura de seu pai, a qual estavam em Belém Joabe e seus homens. Caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhe o dia em Hebrom. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Anon, e de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Quiliabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itrião, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner fez poderoso na casa de Saul.
Teve Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: Por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner por causa das mulheres de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão para ajudar? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, e seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher. Assim faça Deus segundo lhe parecer Abner, se como jurou o Senhor a Davi não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Então, de sua parte, ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo Israel. Respondeu Davi: Bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela até Baurim. Disse Abner: Vai-te e volta. E ele voltou. Falou Abner com os anciões de Israel, dizendo: Outrora procuráveis que Davi reinasse sobre vós, fazei-o, pois agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Da mesma sorte falou também Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi em Hebrom tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Veio Abner ter com Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi: Levantar-me-ei e irei para juntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia despedido, e ele se foi em paz. Chegando, pois, Joabe a toda a tropa que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, como, pois, o despediste, indo-se ele livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner, veio para enganar-te, tomar conhecimento de tuas empresas e sondar todos os teus planos. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte no interior da porta para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu. Agindo assim Joabe em vingança do sangue de seu irmão Asael. Sabendo depois Davi, disse: Inocentes somos, eu e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia à espada, quem necessite de pão. Joabe, pois, e seus irmãos Abisai mataram Abner por ter morto seu irmão Asael na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei levantou a voz e chorou junto à sepultura da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: Teria de morrer Abner como se for um perverso. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões. Caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então veio todo o povo fazer que Davi comesse pão. Sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: Assim me faça Deus o que lhe aprover, se eu provar pão a alguma coisa antes do pôr do sol, antes do sol posto. Todo o povo notou isto
Isso, e lhe pareceu bem. Ele pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo quanto o rei fez. Todo o povo e todo Israel naquele mesmo dia ficaram sabendo que não procedera do rei que matassem Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus homens: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem? No presente sou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal segundo a sua maldade. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Borom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná, o outro Recabe, filhos de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tida como pertencente de a Benjamim. Tinha fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem morado até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos. Quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas, então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Indo Recabe, Abaná, filho de Rimon, Beerotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, a Hebrom, e lhe disseram: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor de Saul, e da sua descendência. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baanar, seu irmão, filhos de Rimon, o Beerotita, disse-lhes: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: Eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, e como recompensa o matei em Ziclag. Muito mais há perversos que mataram a um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de nossas mãos, e não vos exterminaria da terra? Deu Davi ordem aos seus moços, eles, pois, os mataram, e tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a enterraram na sepultura de Abner em Hebrom. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi e a Hebrom e falaram, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: tudo que está disposto a ferir os jebuseus suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza, lhe chamou a cidade de Davi, foi edificado em redor desde Milo e pé para dentro. E a Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, a madeira de cedra, e carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino
por amor do seu povo. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeque, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-perazim e os derrotou-lhe, e disse: Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: Não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo, em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filho de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje, aos olhos das servas de seus servos, como sem pecho se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado.
Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falasse, delas serei honrado. Mical, filho de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edifica-me-ás tu casa para minha habitação, porque em casa nenhum habitei, desde o dia em que fiz habitar os filhos de Israel, do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel falei, acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparai lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflinjam, como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus, a qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Por isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi, pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro igual além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, quem tu, ó Deus, foste resgatador para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo o nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste teu povo, Israel, por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre, e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se, o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, por edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo.
Depois disto, feriu Davi os filisteus e sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra, e os mediu 2 vezes um cordel para os matar, uma vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagaram tributo. Também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 1.000 homens de pé. Davi derrotou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém, Davi matou todos os sírios, 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze, de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi derrotara a todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria e de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus de Amaleque, dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Ganhou Davi renome, quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no vale do Sal, pois guarnições em Edom, em todo o Edom, pois guarnições e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sobre a minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Depois disto morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar.
Então disse Davi: usarei de bondade para com Anu, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Anu: pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele e os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Anu os servos de Davi e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes e esta até as nádegas, e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé dos sírios de Bet-reob e dos sírios de Zobá 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. E os sírios de Zobar e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travavam peleja contra os sírios, e esses fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio e vieram a Elã. Sobabe, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Informado Davi, juntou a todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram. E temeram os sírios de ainda socorrer aos filhos de Amon. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, e destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros e que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas
Joabe, meu servo, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedeu. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerizar e te dizer: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tabes? Porque vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filho. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneiras contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto. Mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi:
também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantastes e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Porém, eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Entretanto pelejou Joabe contra Rabá, aos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois agora o resto do povo e cerca a cidade, e toma-a, para não suceder que, tornando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo, trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar a serras, e a picaretas, e a machados de ferro, e em fornos de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. A Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente, vindo o rei visitá-lo. Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e o cozeu.
tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Hanão: Fazei retirar a todos os da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Hanão a Tamar: Traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Hanão, seu irmão, à câmara. Quando lhe os oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Hanão sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Hanão: Levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: Não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço, que o servia, e disse: Deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talare de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi, andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse. Esteve Hanão, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Hanão nem mal nem bem, porque odiava Hanão por ter te forçado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: Eis que teu servo faz a tosquia, peço que com o teu servo venha o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: Se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Hanão, meu irmão. Porém o rei lhe disse: Para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Hanão e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido quando o coração de Hanão estiver alegre de vinho, e eu vos disser: Feri Hanão, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena. Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Hanão como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho, quando chegou a notícia a Davi, Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Hanão, pois assim já o revelaram as afeições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Hanão. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Hanão. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aí vêm os filhos do rei. Segundo a palavra de teu servo, assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegavam os filhos do rei, e levantando a voz choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e se foi a Tamar, filho de Amiúde, rei de Gerzur, Talmai.
Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e Davi pranteava a seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Anon, que era morto. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: Finge que estás profundamente triste, põe vestes de luto, não te unjas com óleo e sê como mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. Apresenta-te ao rei e fala-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostou-se com o rosto em terra e disse: Salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: Que tens? Ela respondeu: Ah, sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha sua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo e não houve quem os apartasse. Um feriu ao outro e o matou. Eis que toda a parentela se levantou contra a sua serva e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, em vingança da vida de quem ele matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome nem sobrevivente na terra. Disse o rei à mulher: Vai para a tua casa e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: A culpa, ó rei, meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai, o rei, porém, e o seu trono sejam inocentes. Disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: Ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a matar e exterminem meu filho. Respondeu ele: Tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nem um só dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei, meu senhor. Disse ele: Fala. Prosseguiu a mulher: Por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado, porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra que já não se pode juntar, pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, pois dizia a tua serva: Falai ao rei, porventura ele fará segundo a palavra da sua serva, porque o rei atenderá para livrar sua serva da mão do homem que intenta destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha iniquidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor, teu Deus, será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher: Pois fale o rei, meu senhor. Disse o rei: Não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? Respondeu ela: Tão certo como viva a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele quem ditou a tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: Entendi ao teu pedido. Então o rei disse a Joabe: Atendi ao teu pedido. Vai, pois, e traze o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra e abençoou o rei e disse: Hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: Torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão, da planta do pé ao alto da cabeça,
não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, e sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse aos seus servos: Vede ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e metei-lhe fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão. E lhe disse: Por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: Mandei chamar-te, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe para que vim de Gerzur. Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse: Chamou o rei Absalão, e este lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou a Absalão. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo o chamara Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? Ele respondia: De tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: Deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua suplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua casa de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderoso a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: Todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: Eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei e todos os de sua casa e seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus. 600 homens que o seguiam de Gate passaram adiante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: Por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és de estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou?
Volta, pois, e faz voltar teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: Tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: Vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Abiatar subiu, e também a Zadok, e com esse todos os levitas que estavam à arca da aliança de Deus, puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca com a sua habitação. Se ele, porém, disser: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: Ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Ahimaás teu filho e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorareis nos vales do deserto até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: Se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar sacerdotes. Todas as coisas, pois, que ouvireis da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá estão com eles seus 2 filhos, Ahimaás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Tendo Davi passado um pouco além do dobrado o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: Que pretendes com isto? Respondeu Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o rei de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: Eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: Fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi, quem diria? Por que assim fizeste?
Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho. Davi e os seus homens, também Simei, ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém com ele, Aitofel. Tendo-se apresentado Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse-lhe: Viva o rei, viva o rei! Porém Absalão disse a Uzai: É assim a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Por que não foste com teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: Não, mas aquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo e todos os homens de Israel, a ele pertencerei e com ele ficarei. Ainda mais, a quem serviria eu? A quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai? Assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: Coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele contou com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Disse ainda Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos, apanhá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e todos os anciões de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos segundo a sua palavra. Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Uzai: Bem conheces teu pai e seus homens, e sabes que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachos. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no primeiro ataque, alguns dos teus, cada um que o ouvir, dirá: Houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como de leão, sem dúvida desmaiará. Porque todo Israel sabe que teu pai é herói e que homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que toda pressa se reúna a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás no meio deles. Então iremos, e ele, em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele nada ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas daquela cidade e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que lá não se ache nem uma só pedrinha. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobrevivesse contra Absalão. Disse Uzai a Zadok, a Abiatar, sacerdote: Assim aconselhou Aitofel e Absalão e os anciões de Israel. Porém assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa a Davi, dizendo: Não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está.
Estavam Jonatas e Aimaas junto a En-Rogel, e uma criada lhes dava aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, o moço e avisou Absalão, porém ambos partiram logo e apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: Onde estão Aimaas e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: Já passaram o val das águas, havendo-os procurando. Sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram e saíram logo os dois do poço e foram dar aviso a Davi. E lhe disseram: Levantai-vos e passai depressa das águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nem um só havia que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Tendo Davi chegado a Maanaim, sobe, filha de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Miel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogeli. Tomaram a camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, facas e lentilhas, também mel coalhado, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Contou Davi o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e o outro terço sob o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos prestes socorro. Tornou-lhes Davi: O que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu, a centenas e a milhares. Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: Tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo viu quando o rei dava a ordem, e todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi, entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho. Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: Vi Absalão pendurado no carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: Viste-o, porque logo não feriste ali, derrubando-o por terra?
e forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me passassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Absai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Sobre o Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama monumento de Absalão. Então disse a Aimaas, filho de Zadok: deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e diz ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não terás recompensa das novas. Será o que for, tornou Aimaas, correr. Seja o que for, tornou Aimaas, correrei. Tornou Aimaas. Seja o que for, tornou Aimaas, correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava assentado entre as 2 portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro, e levantando os olhos viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria, então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem, correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Aimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei, com o rosto em terra, e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos e livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas.
e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem, aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente? Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo a sentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para sua tenda. Todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdote: Falai aos anciões de Judá, porque se seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: Não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprover, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isto moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: Volta ao rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Beurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhando de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei, e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão. Ele disse: Não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não me lembres do que tão perversamente fez teu servo. No dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, não o conserves, ó rei, em teu coração. Porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-te com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois Simei por isto, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor. Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: Não morrerás. E lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse: Por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: Albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei. Meu senhor, contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei?
Respondeu-lhe o rei: Por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: Fique ele muito embora, contudo, pois já volta o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Também Barzilai, o Gileadita, desceu de Rogele e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Maanaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: Vem tu comigo, e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: Quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém? 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Como o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão? Porque há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha casa, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer. Respondeu o rei, Quemã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim, eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para sua casa. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: Por que furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa atrás do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porque o rei é nosso parente. Por que, pois, vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: dez tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que a vós outros, porque pois fizeste pouco caso de nós. Não foi a nossa palavra a primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia e as sustentou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: Convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te que partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abisai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então os perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Becri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles, trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto,
no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: Vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto de Amasa e disse: Quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava, ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiam Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro, e todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve, dizei a Joabe: Chega-te cá para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu Joabe? Respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. Disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente se costumava dizer: Peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel, pois devorarias a terra do Senhor. Respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim, que eu devore e destrua. A coisa não é assim, porém um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi: Entregai-me só este, e retira-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis aqui te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benai, filho de Joiada, da guarda real. Adorão, dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados, Josafá, filho de Eilude, era o cronista. Seva, o escrivão, Zadok, o Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o Jairita, era ministro de Davi. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, e o eleito do Senhor, disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filhos de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe,
filho de Saul, estivera de Adrei, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o do princípio da ceifa, até que sobre eles caiu a água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonas, o seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Giboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonas, o seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonas, o seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Zatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jare-Oregim, o Belemita, feriu a Golias, o Geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gade, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeá, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gade, e caíram pela mão de Davi, pela mão de seus irmãos, de seus homens. Pela mão de seus homens. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse o Senhor, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus da violência, tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca fogo devorador, dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, do resplendor, que diante dele havia brasas de fogo, se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso
resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos, para com a benignidade, benigno te mostraste, com o íntegro também íntegro, com o puro, puro te mostraste, com o perverso inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu, sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó da terra, esmaguei-os e como a lama das ruas os amassei. Das contendas do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disso o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o principal de três. Este brandiu
a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desfiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de letilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus, fugia. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na, e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. Não, são estas as palavras que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles, contudo aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era um homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém os 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, e Belém, Sama, Arodita, Élica, Arodita, Elis, Paulita, Ira, filho de Iquis, Tecoita, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Auita, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Baná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Itai, do ribeiro de Gaás, Abi-Aldom, Arbatita, Asmavete, Baromita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Jazen, Jonatas, Sama, Ararita, Ainão, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de uma Macatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Beni, Gadita, Eliezer, Zeleque, Amonita, Naarai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, ao todo 37. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Israel contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe, comandante do seu exército: percorra todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas
porque tem prazer nisto o rei meu senhor. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes dos exércitos saiu, pois Joabe com os chefes do exército da presença do rei e levantou o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade, e chegaram até Cades na terra dos heteus, agiram a Dan, seguiram a Dan Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, donde saíram para o Neguebe de Judá a Berseba. Assim percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? O que, pois, 3 meses fujam diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que os 3 dias haja pestes na tua terra? Delibera agora e vê que a resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 7.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à ira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém essas ovelhas não fizeram. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na ira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, a pairagem dos bois para a lenha. Tudo isto o rei Araúna oferece ao rei, ajuntou que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas eu tu comprarei. Não, mas eu tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel.